Opa, seja muito bem-vindo a mais um podcast Bora pra Cloud. Aqui a gente fala tudo o que você precisa saber para usar a computação em nuvem do jeito certo, ter mais qualidade e alta disponibilidade nas suas aplicações. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre como funciona a cobrança dos serviços na AWS. Meu nome é Sandro Rodrigues. E o meu é Leandro Porciúncula. E a galera que está nos vendo deve estar vendo que um cenário diferente aqui, né, velho? Só que quem não tá vendo, tá ouvindo, vai ter que ir lá no YouTube procurar esse podcast lá para ver o cenário. O que é esse cenário aqui? Não é um cenário, é a nossa sala que a gente acabou de mudar aqui para uma sala mais legal. E esse é o cenário que ainda tá improvisado. Vocês estão vendo aqui algumas coisas na câmera, mas atrás da câmera tá uma bagunça, hein? se pudesse virar a câmera, a galera ia se apavorar. Então quem tá ouvindo esse podcast aí no Spotify ou nos plataformas de podcast, ele também tá disponível no YouTube, youtube.com/cloudtreinamentos. Isso aí. Então, hoje o papo é, cara, como funciona a cobrança dos serviços na AWS. Isso é uma coisa que muita gente tem dúvida. Inclusive hoje tinha um comentário lá no vídeo do YouTube, o cara com essa dúvida e tal. E na verdade não é só na AWS. Na minha visão, não sei se tu concorda, Leandro, é na computação em nuvem no geral, porque é uma forma diferente de ver as coisas, né? Então por isso o cara tá lá e tem dúvida e tal, e não entende como é que funciona, porque é outra... Cara, o que eu vejo assim, ó, isso aí às vezes bloqueia muita gente, né? O cara tem medo da forma que é cobrada a nuvem, ele não consegue entender como que aquilo ali funciona. Porque não tem um controle total, né? Tem, mas ele desconhece. Ele desconhece, tipo, não tem um número final, né? Normalmente tu tá acostumado a pagar um serviço que tu contrata e, quanto custa por mês? Custa X. E aí tu sabe disso. E na nuvem é um pouco diferente, as pessoas veem isso, às vezes por um lado ruim, mas eles não percebem o quanto isso é bom, né? Porque eles conseguem realmente, o cara quando usa a computação em nuvem, ele vai pagar só o que ele utilizar realmente. Então ele consegue fazer várias estratégias para reduzir os custos. Então é isso aí que a gente vai falar hoje, né? Como esses serviços são cobrados, vamos falar de alguns serviços, como que eles são cobrados, o que realmente é cobrado, o que a galera mais tem medo na hora da cobrança. Às vezes tem coisas que não... Tem uma coisa que não é muito palpável, que tu não consegue saber quanto vai dar no final do mês. Isso aí a galera fica com medo. E parece que o cara não tem controle da situação, né? Porque, beleza, eu sei quanto é que vai custar, quanto que custa um serviço por hora. Aí tem mais o tráfego de rede, tem mais isso, tem mais aquilo. Cara, quanto é que vai dar isso? Quanto será que eu vou usar? Então, eu percebo que o difícil é o primeiro passo, né? É o cara, eu vou botar lá e vamos ver quanto é que eu vou usar. Aí o cara fica com medo, putz, mas e se der 10 mil reais? Inclusive, isso aí... Ontem, na sessão de mentoria com os alunos do programa de especialização em AWS, a gente conversou sobre isso. Porque tem um aluno que ele está com uma aplicação da TOTOS para migrar para a nuvem, e ele tem dois orçamentos. Ele tem um orçamento da própria TOTOS para botar a aplicação, eles fornecem toda a aplicação já na nuvem, e aí ele tem um orçamento de 6 mil e poucos reais, tá, para rodar essa aplicação lá, e ele está fazendo esse orçamento na AWS. Ele tá vendo os serviços que ele vai utilizar e ver quanto isso vai custar. Então ele chegou ontem num valor de $1.500. E aí só que ele tem medo do quê? Olha qual é o medo dele. Quanto que eu vou pagar de tráfego? E o cara, como é que tu vai saber isso aí, né? Porque isso aí às vezes a gente não costuma monitorar, né? Porque tu vai lá e compra um link e paga pelo link e usa o que der, né? Isso. Ou se tu vai num VPS também. O VPS não te cobra, mas ele te limita, né? Então, nesses dois momentos, tu tá limitado. Tanto quando tu compra um link, quando tu pega um VPS, ele limita a tua banda. Já na AWS, não. Tu não tem esse limite, né? Mas tu vai pagar o que realmente tu utilizar. Então, isso é uma coisa que a gente não costuma monitorar. Aí eu conversando com ele, perguntei, cara, o que tu monitora aí desse recurso? Ele, não, monitoro, eu sei o consumo que eu tenho de banda por mês. Eu, beleza, então parte desse valor aí e vê quanto vai te custar. Mas isso aí é um medo que as pessoas têm, só que, cara, isso aí normalmente é uma fração mínima assim, da tua fatura.
dependendo para aplicações comuns, né? Claro, não vou dizer que sempre, eu digo tráfego, né? A parte de tráfego, que é o que a galera tem medo. Ah, mas o tráfego é cobrado, tudo vai ser cobrado. Cara, vai ser cobrado o que tu utilizar. Então, se tu monitorar e souber mais ou menos o que tu usa, tu já vai ter uma ideia. Mas se tu não sabe, se for uma aplicação comum, que tipo a dele é uma aplicação acho para 8 mil usuários, a parte web, e não tem, é uma aplicação web, não baixa, ninguém faz download gigante, nada, não tem vídeo transmitindo, que é o que consome mais. Então é uma aplicação normal, ele não vai ter uma fatura de tráfego gigantesca, tipo, vai pagar $10 num mês aí. Então, as pessoas têm medo disso, mas é por não saber. Realmente não medir isso, né? Porque, por exemplo, um servidor, vamos pensar assim, como tu já falou dessa parte de instâncias e tráfego. Quando tu vai contratar uma instância, o que é cobrado? Ele te cobra a instância. O que é a instância? O servidor, máquina virtual. Qual é o tipo de máquina virtual que eu vou utilizar? Eu vou utilizar, vamos lá, uma M5 Large. É uma configuração. Essa M5 Large ele tem uma configuração de CPU, memória e rede. Ela tem um valor. Então, aquele valor vai ser por hora. Se for uma instância Linux, ele te cobra por minuto, tá? Se for Windows, eles vão te cobrar por hora. Mas vamos pensar em hora. Vai ser faturado por hora. Então, quantas horas eu vou usar? Pô, cara, quantas horas tem num mês, né? Normalmente, um mês aí, a gente arredonda para algo em torno de 720 horas. Nem um mês tem mais do que isso. Tá. Então, se tu contar 720 horas aí, vai dar um mês. Então, tu já tem uma ideia mais ou menos. E é cobrado isso, é cobrado o volume, o disco, né? O tamanho do disco que tu vai utilizar. Aí, hoje, a gente vai lá e compra um servidor físico. E, eu quero um disco de 1 tera. Usa quanto? 300 GB. Aí o resto fica lá sobrando. O resto fica sobrando. Na nuvem, tu usa quanto? 300 GB? Paga um de 350. Tipo, fica com uma margem ali sobrando, monitora aquilo ali. Se precisar, tu vai aumentando. Entendeu? Até porque para ampliar é fácil. Né? Ampliar é fácil. Rodando em produção, tu vai ali e amplia. Então, é o tipo de coisa que a galera tem que entender na hora de pensar na computação em nuvem. Esquece o ambiente que tu tem físico. Pega só os dados do que realmente tu utiliza ali. Isso também se enquadra para a própria instância, né? Para o próprio servidor. Cara, hoje eu tenho lá um servidor com... Que nem ele falou, eu tenho 20 GB de memória para minha máquina virtual. Quanto é que tu usa? Ele, não usa nem 30%. Então, para que tu quer... Por que tu vai pegar uma instância com 20 GB se tu não usa 30%? Na nuvem, monitora. Se precisar, tu muda. Tu escala isso. Então, é o tipo de coisa que na hora de a gente usar a computação em nuvem, a gente tem que pensar. Então, falando, vai pagar o tipo de instância, o disco, basicamente, né? Vamos pensar numa máquina virtual, o tipo de instância, o volume do disco que tu vai utilizar e o tráfego. Tá, mas no caso do volume do disco, não conta o quanto tu armazenou, é o disco que tu resolveu botar na instância. Isso, quando falando de instância de disco de volume EBS, que o volume EBS é como se fosse um HD, um HD virtual, é o tamanho que tu alocou, né? Que tu criou aquele disco. Eu criei um volume de 100 GB. Se tu usar 10, beleza, tu vai pagar o 100, porque a AWS não tem controle sobre o quanto tu tá usando dentro da tua instância, né? Então, eles não têm controle disso. Tu alocou 100, tu vai pagar 100. Então, nesse caso específico, desse tipo de volume, é o quanto tu alocou. Existem storages que tu paga por utilização. Tipo, se eu usar 1 GB, eu vou pagar 1 GB. Se eu usar 10, eu vou pagar 10. Depois, se eu voltar para 5, eu pago 5. Então, existe storage nesse caso. Na AWS. Na AWS, isso. Mas no caso do volume da instância do disco, é o que tu alocou, é o disco que tu criou. Entendi. Então, porque eu acho que a galera pensa que, é essa máquina que eu tenho que contratar. E talvez a pessoa não perceba o quanto isso é flexível. Porque é flexível. Porque para tu aumentar, por exemplo, um volume, é fácil isso? Sim, é fácil. Para tu aumentar um disco, tu vai ali tu pode fazer por linha de comando, um scriptzinho, ou tu vai ali na console e falar, esse disco tem 100 GB. Preciso de mais, bota para 150 e vai ali, aumenta, ele vai ficar maior e no sistema operacional, às vezes tu precisa ajustar isso dentro do sistema operacional, né? Tipo, no Windows tu vai lá e expande, no Linux também tu expande o disco, mas é nível de sistema operacional. Entendi. Não, legal. Tá, beleza. A gente falou, assim, de uma instância, né? Mas também tem outros serviços que eu acho que o pessoal se preocupa um pouco, né? Isso.
Uma situação que aconteceu de banco de dados. Até estava lendo não sei se foi isso que tu te referiu antes, um comentário num vídeo no YouTube, que o cara falou o problema do banco de dados é que a gente não sabe o tipo de recurso. Bom... Como assim o tipo de recurso? Então, aí é que tá. Foi isso que ele escreveu. Quando tu vai selecionar um banco de dados como serviço, vamos pensar em banco de dados como serviço, tá? Não estou falando de um servidor instalar banco de dados. Estou falando de um RDS, que é o banco de dados relacional lá como serviço, banco de dados que a galera mais conhece. Que é um serviço que já está pronto na AWS para usar. Isso, SQL Server, MySQL, Oracle, MariaDB, esses aí. Então, quando tu vai subir um serviço desses de banco de dados, tu também vai escolher o tipo de instância. Então, porque ali por trás está rodando uma instância. Nesse caso, ali por trás está rodando uma instância, nesses bancos de dados. Tem um outro serviço que tu não escolhe isso aí, mas eu já vou falar sobre ele daqui a pouquinho. Um outro banco de dados. Mas nesse caso, tu escolhe o tipo de instância também. Só que ali tu tem uma grande vantagem no MySQL, que tu consegue criar um volume escalável. Por exemplo, o meu banco de dados, eu vou pegar uma instância M5 Large, dei o mesmo exemplo, tá? Que custa X dólares por hora, mas o volume dele, o disco, eu quero que comece com 100 GB. Mas ele pode chegar a 1 tera, tu define da onde até onde. Então isso aí se torna escalável, ele pode aumentar quando tu quiser, entendeu? Então tu tem essa vantagem que já no EC2 tu não consegue escalar isso, mas no banco de dados ele escala para ti automaticamente. Automaticamente. Automaticamente, conforme tu vai ele vai precisando desse disco, ele vai escalando até o valor, até o número que tu definiu, né? Legal, porque, tu começa com o banco de dados, tá no início, o cara não consome nada. E aí vai pagando menos e vai escalando a vontade. Isso, o volume o tamanho do disco, né? Então, tamanho do disco. Isso aí é legal porque tu não tem perigo de ter o banco encher e tu travar o banco de dados por volume, né? E como é que é cobrado isso? Ele é cobrado na mesma forma. Ele é cobrado pelo tipo de instância, né? A M5, o tipo de instância que tu estiver usando, e também pelo volume do disco, pelo quanto de disco que tu está utilizando. O RDS também cobra da mesma forma. Mas existe também um banco de dados, que é um banco de dados da AWS, que é o Aurora. O Aurora ele já tem algumas configurações, algumas opções diferentes. Olha que massa. Ele tem o Aurora, que é da mesmo modelo do MySQL. Tá, mas ele roda no RDS. Ele roda no RDS. Tá. Ele tem o Aurora, que é do mesmo modelo do MySQL, onde tu escolhe o tipo de instância, escolhe tudo que tu quer, mas ele também tem o Aurora Serverless. O que é o Aurora Serverless? Tu não precisa te preocupar com a configuração do teu servidor. Nossa, esse é maluco, hein? Então... Roda um banco de dados lá e tu nem tá rodando. É isso, é um banco de dados totalmente como serviço. Então, tu vai pagar... Tu limita também essa escala dele, quanto que tu quer que ele escale de... A AWS tem uma unidade de medida de CPU específica. Eu ia te perguntar. Tem uma unidade de medida específica que tu escala, isso aí, tu define o quanto é o mínimo e o máximo que tu quer que ele escale, e isso aí vai rodar para ti como serviço. Tu não tem mais, não precisa te preocupar com um servidor rodando por trás. Tu não precisa ir lá escolher uma configuração de servidor. Não precisa. Então tu não corre o risco de, poxa, esse meu servidor não está mais dando conta do meu banco de dados, entendeu? Até porque, mas mesmo que precisasse isso para, não tá mais dando conta, nossa, que problema. Não é um problema, porque é só ir lá e aumentar, né? Então, dependendo se tu está usando no modelo normal de instância no RDS, se tu está usando o multi-AZ, o que é o multi-AZ? É quando tu já tem o banco de dados replicado, tá? Em 2 zonas de disponibilidade, replicado com alta disponibilidade. São 2 data centers diferentes. Isso. Separados. Isso aí. E se tu já está usando isso aí, tu consegue alterar ele com o teu banco de dados rodando. Cara, tu não vai ter queda. Vai ter uma quedinha ali de 1 milissegundo, 2, que é o tempo dele mudar de um banco para o outro. Que nem dá para perceber. Que provavelmente tu nem vai perceber. E ele vai alterar essa configuração do teu banco de dados com ele em produção. Tá, beleza. E assim, aquela pergunta que não quer calar. Como é que é cobrado isso? Então, a questão do banco de dados multi-AZ. Isso aí é uma outra coisa também que a galera não entende, tá? Quando tu configura ele com multi-AZ, que é o quê? Alta disponibilidade, bancos de dados redundantes. Significa que
tu tem 2 servidores. No então, mínimo. No mínimo, né? Tu tem 2 servidores. Na verdade, não é nem no mínimo nem no máximo, é 2 servidores. Ah, tu bota multi-AZ, ele configura em duas zonas. Não posso botar mais? Não, no caso do MySQL, não. Ele 2. Ele fica com 2, um numa zona, outro na outra. Um data center, outro no data center, separados. Isso, o que acontece? Como tu tem 2, tu tá pagando por 2. Então, se tu selecionar um tipo de instância M5 Large e habilitar a função de multi-AZ, tu vai pagar 2 instâncias. Puxa, mas daí vai ficar caro. Mas tu não tem isso hoje, né? No ambiente local. É, vai caro, mas a segurança vai duplicar. Claro, então, quando a gente quer uma redundância, tu precisa, o nome já diz, né? Redundante. Tem que ter 2 coisas no meio para ser redundante. É óbvio que é mais caro. Sim, é claro que vai ser mais caro. Aí vai também o que é importante pro cara, até pra aplicação, né? Às vezes a aplicação, porra, não é tão crítico assim, não preciso disso. Então não vai pagar por isso, não faz. Claro. Agora, depende de quanto o cara quer de disponibilidade. Esse negócio não pode cair. Se ficar 1 hora fora, eu perco 200, 300 mil reais. Bota esse negócio aí, velho. Tem que pensar, né? Então, isso, como tu falou, depende do negócio, né? Depende da regra de negócio do cara. Tu pode, às vezes, não ter multi-AZ e só garantindo os backups ali, que tu já configura os backups automáticos. Até porque os servidores da AWS já são muito estáveis, né, cara? Já são muito estáveis. As chances de dar problema são bem pequenas, assim, né? Mas tu tem que garantir um backup sempre. Tu configura no próprio serviço do RDS, tu configura as rotinas de backup, de quanto tempo que tu quer que faça e tal. E às vezes isso aí já é suficiente. Então não é uma obrigação. Eu tenho que configurar multi-AZ, eu tenho que ter isso aí. Não, tu não tem, né? Mas depende do quanto o teu negócio precisa disso. Claro. Tá, daí como é que fica o custo nesse caso? É o dobro do preço. O custo é o dobro. Então se tu pagou uma instância e tu botou multi-AZ, tu vai pagar 2 instâncias conforme o tipo de instância que tu está selecionando. Todo serviço da AWS, vamos pegar o EC2, você vai entrar lá, vai ter aws.amazon.com /o serviço /preço. Então, todo serviço, se você entrar no serviço mesmo, vou até pegar o link direitinho aqui, AWS, todo serviço, ele praticamente o link é o mesmo. aws.amazon.com /EC2 se você entrar no /EC2, ou no /S3, ou no /RDS, de todos os serviços aws.amazon.com o serviço que for, lá vai ter várias informações desse serviço. Uma dessas informações é o preço. Então vai lá, definição de preço. Ali define exatamente quanto custa cada tipo de serviço, inclusive tem exemplos de utilização. Tipo, se você precisar usar tanto por hora, tantos dias por semana, você vai pagar tanto. Então, lá tem as definições de preço. É legal que o cara também pode otimizar esse preço, né? Porra, eu uso muito. Eu preciso de 4 servidores rodando para dar conta da minha aplicação durante a semana. Mas no final de semana ninguém acessa. Velho, para 3 instâncias. Deixa só uma, né? Isso aí é o cara saber usar a computação em nuvem do jeito certo, né? Saber realmente utilizar a computação em nuvem. Porque nesse momento que tu pensou isso, tu saiu totalmente da tua caixa do que tu conhece e parou de pensar em servidor. Começou a pensar em aplicação. Essa aplicação, ela tem... Normalmente, o cara, quando usa uma aplicação, ele sabe os picos que essa aplicação tem uma ideia mais ou menos de utilização dela, ou quais são os dias da semana que vai utilizar mais, ou uma campanha que vai ter em um determinado momento, e tu consegue aí sim crescer essa aplicação, escalar ela e voltar. Então isso aí sim aí quando tu começa a fazer isso, tu começa a ganhar dinheiro com a computação em nuvem. Então, resumindo, não case com seus servidores. Não, esqueçam botar o nome do servidor. Não, meu servidor é o fulano. Poseidon. A galera botava nome do servidor, né, cara? Zeus. Faz tempo isso. Faz tempo. Então, das antigas. E esquece isso de botar nome no servidor. No momento que o cara esquecer, tirar isso aí da cabeça, ele vai começar a realmente ver o que é a computação em nuvem, né? Massa. Tá, Leandro, aí tem uma coisa que a gente não falou ainda, que é de, vital importância nesse processo, que é, mas beleza, por onde que eu começo? Eu preciso botar o negócio lá, eu não sei por onde começar. Como é que eu vou saber quanto que vai sair? Como é que eu tenho uma ideia, pelo menos? E será que vai sair 200 ou será que vai sair 3.000? Beleza. Aí,
existe um outro... Não, é um serviço da AWS, não é um serviço que não é cobrado, é uma... É um bônus, né? Um bônus, que é uma calculadora. Até depois eu vou deixar o link embaixo no YouTube, não sei se não... Desse podcast, pro link da calculadora da AWS. E lá tem uma calculadora que tem todos os serviços, ou a grande parte dos serviços, e ali você vai criando conforme você pensa que vai utilizar. Então, eu acho que eu vou precisar de um servidor desse tipo. Aí, se você não sabe o que significa aquele tipo, dá uma olhadinha nos servidores que vai ter lá, tipo, M5 Large, quais são as configurações dele? T2 Micro, qual é a configuração? Então, dá uma olhada para entender, né, qual é o tipo de configuração de cada um deles e vai para a calculadora. E aí tu começa a pensar. Lá tu consegue pensar assim, eu vou usar um desse tipo aqui por o mês todo, vou usar outro 8 horas por dia, vou usar outro só nos finais de semana, entendeu? Tu consegue trabalhar com isso aí e ter uma estimativa. Inclusive, já consegue fazer estimativas de instâncias reservadas. Aí tu já complicou a situação. Daqui a pouco a gente fala delas, então. Tá. Mas, inclusive, tu consegue fazer estimativa de instâncias reservadas. E lá tu consegue ter uma ideia. Uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos aquilo ali, se você fizer com a cabeça do ambiente local... Vai dar uma fortuna, Vai dar uma fortuna. Então, assim, já pensa mais ou menos numa ideia de nuvem. Aprende cloud primeiro. Mas, porque isso é uma coisa que trava muito projeto, sabe, cara? Eu tenho, assim, várias pessoas que principalmente quando a gente está fazendo algum evento online e tal, os caras procuram e falam, pô, Leandro, eu tô com um projeto aqui quase fechando, só não consigo ver o preço do que eu vou usar. Daí eu começo a conversar com o cara, só que o cara, não, mas eu, não sei nada de nuvem. Então o cara ele vai inviabilizar aquele projeto, por quê? Porque ele está fazendo o projeto pensando, ele não conhece a computação em nuvem, não sabe os serviços, ele acha que é máquina virtual. Então o maior erro do cara na hora de fazer um projeto de nuvem é achar que nuvem é máquina virtual. E nuvem não é máquina virtual, tá? Então, isso aí acaba inviabilizando os projetos. E aí o cara fala, não, mas aqui na minha empresa, na minha cidade ou nos meus clientes, ninguém fecha nuvem porque todo mundo acha caro. Sim, tu vai lá e passa um orçamento de $3.000 pro cara, é óbvio que o cara vai achar caro, né? Sim. Então, isso aí é uma coisa que inviabiliza muito o projeto e eu percebo que isso acontece porque... Qual é o motivo, né? O maior motivo é o cara realmente não conhecer o que é a computação em nuvem e não saber a cultura da computação em nuvem, né? Não conhecer a cultura de como usar a computação em nuvem do jeito certo. E muitas vezes o cara tá perdendo negócio por causa disso, né? Às vezes não, olha... Quase sempre. Quase sempre, eu vou lá e eu vou passar um orçamento de nuvem, depois eu vou atrás para ver como é que funciona. Né? Daí ele não vai conseguir ir atrás para ver como é que funciona tão rápido. Quanto tempo a gente levou para conseguir fazer esse negócio funcionar procurando por aí, né? Fazendo curso e tal. Tempo, velho. E aí isso inviabiliza o projeto. Enquanto se, de repente, ele... vamos me capacitar. A capacitação que ele vai fazer vai permitir que ele viabilize muito mais projetos. Né? Com certeza. Cara, é comum alunos nossos falar, cara, paguei isso aí no segundo mês. Porque às vezes é uma coisa, o principal ali que ele aprendeu no curso, paguei o curso no segundo mês, ou no primeiro. Sim, porque o cara entra e abre a mente, né? Puf, a mente explode assim, amplia a mente, o cara consegue enxergar as oportunidades que ele perdeu até agora. Às vezes dá tempo de tu correr atrás e conseguir recuperar aqueles negócios, mas muitas vezes tu perde. Então eu percebo, a galera quer fechar o negócio primeiro para depois aprender. Às vezes eu acho que isso aí é até uma cultura talvez da nossa área aí, né? É isso que eu ia falar, cara. De achar que o cara, assista um vídeo aqui e já sei como é que faz. Vou aprender sozinho. Eu vou olhar lá, vejo um next e é assim que funciona. Vou fuçar lá e eu aprendo. E aí tu acaba fazendo... eu vejo que você tem dois problemas. Tu como profissional vai fazer um projeto que não é legal e o teu cliente não vai ficar satisfeito e acaba também prostituindo aí o nosso mercado, né? Porque tu vai... Por não conhecer direito, talvez tu vai cobrar o preço que tu já cobra para trabalhar com a TI tradicional, vai cobrar de um cliente, o que tu já cobra, e vai acabar prostituindo o mercado, vai fazer um serviço meia boca, o cliente vai dizer que a nuvem é ruim, que a nuvem é cara, e acaba estragando o mercado como um todo. Faz sentido isso. Então, assim, o fato das pessoas não conhecerem
também contribui para esse mimimi que a galera fala aí, nuvem é caro, não sei o que, não é seguro, barará, né? E não só os profissionais de TI, as outras pessoas também que pensam isso. Porque normalmente o cara que pensa isso, ou ele passou por algum problema com nuvem, às vezes nem era nuvem, tá? O cara não sabe era um provedor. Tipo, a nuvem do... Cloud gerenciada. A nuvem do provedor ali do outro bairro, tipo, provedor do outro bairro que tem nuvem, né, cara? Cloud gerenciada. Então, e isso aí acaba estragando o nosso mercado, né? Uhum. E aí tu vê profissionais sérios, a galera que está realmente trabalhando, que está fazendo o negócio do jeito certo, tu vê que esses caras, eles evoluem, né? Uhum. Pode ver aí no nosso canal, tem vários alunos do programa de especialização que a galera botou o negócio em prática e teve sucesso e teve bons resultados, porque os caras estão fazendo um trabalho sério do jeito certo. E até hoje eu não tive nenhum aluno que falou, cara, botei nesse cliente e o cliente falou que a nuvem é ruim. Uhum. Tipo, não tem, porque o cara fez o negócio do jeito certo, né? Sim, sim. Então isso aí contribui para o nosso mercado ficar naquele mercado que todo mundo diz que qualquer um faz, que é melhor trabalhar de Uber do que trabalhar com TI. Eu acho que é isso aí que tá, mas o que tu falou que ia falar e não falou, que é as instâncias reservadas. O que é esse negócio aí? Tá. A instância reservada, ela é um tipo de forma de pagamento de uma instância de uma máquina virtual, né? Vamos pensar num EC2, no mais básico lá, que é a máquina virtual. Vamos pensar nisso. Quando você provisiona lá um servidor, uma instância, você começa a pagar ela sob demanda. O que é pagar sob demanda? Conforme você vai usando, você vai pagar por essa instância. Então, se eu usar 1 hora, eu vou pagar 1 hora. Mas chega um momento que você vai ter instâncias que você vai usar elas 30 dias no mês, 12 meses no ano, né? Por 24 horas. Vai usar elas ligadas full time. Uhum. Vai chegar um momento que tu vai fazer isso. E essas instâncias, tu não precisa pagar sob demanda. Tu vai fazer o quê? Vai pagar uma instância reservada. Ah, como assim? Na AWS tem uma forma que você reserva uma instância. Você fala para a AWS, AWS, eu quero usar esse tipo de instância aqui por 1 ano. Eu vou usar isso aqui por 1 ano. Nos próximos 12 meses eu vou usar isso aqui. Eles, legal, tu vai usar? Beleza, a gente vai te dar 40% de desconto. 40%? Depende do tipo de instância, 40, 38, 42. Eu arredondei para 40, tá? Vai depender muito do tipo de reserva, tipo de instância. Mas eles, beleza, tu vai fazer isso aí, eu vou te dar 40% de desconto. Mas como assim? Por que a AWS faz isso? Porque no momento que você reservou, você vai ter que pagar aquele 1 ano dessa instância, né? Não antecipado, vai pagar normalmente por mês, mas você vai pagar todo mês aquele 1 ano daquela instância. Com isso, eles sabem, beleza, esse recurso já está vendido, eu posso aumentar a minha infraestrutura e posso ter novos clientes. Uhum. Então, por isso que eles fazem essa reserva. Até porque se tu não reservasse, o que ia acontecer? Tu ia usar lá, de repente, por 8 horas no dia e aí ia parar. Aquele recurso talvez ficasse parado, porque não necessariamente alguém vai alocar aquele recurso que tu liberou, né? Isso. Então, como eles já sabem que esse recurso vai ser usado mesmo o ano todo, então dá pra... Não precisa pagar por recurso parado, né? Eles não precisam. Eles não precisam. Então, daí eles repassam essa facilidade, né? Uhum. Para o cliente, que é o quê? Já que tu tá me dizendo que tu vai usar, já que tu vai usar por 1 ano, olha que louco. Eles te dão desconto porque tu vai usar, entendeu? Uhum. Se tu não fosse usar, tu ia pagar mais caro. Mas já que tu vai usar, eu vou te dar 40% de desconto. Massa, hein? Entendeu? Então, a AWS tem isso aí. Vários serviços, quanto mais tu usa, mais barato eles ficam. Uhum. Tem vários serviços que são assim, e essa questão de reservada é uma delas. Existem formas de reservar. Tu pode pagar tudo antecipado, tem desconto maior. Ou tu pode pagar metade, pagando a metade nos outros 12 meses. Pode reservar por 12 meses. Pode reservar por 3 anos. Pode reservar sem pagar nada antecipado, só ir pagando por mês. Existem algumas maneiras de fazer essa reserva. Agora, uma coisa que eu sempre falo pra galera é: reserva quando você já tiver monitorado aquela infraestrutura, já souber o que realmente você vai utilizar nesse período. Porque depois que você reserva, você até consegue revender essa reserva, repassar essa reserva. Não é o ideal, que às vezes você pode perder dinheiro aí. Mas eu sempre falo pra galera, cara, reserva quando você tiver certeza que por 12 meses eu vou usar isso aqui e tá tudo bem. Também se por acaso no meio desses 12 meses você precisar, poxa,
o meu banco de dados, que era um M5 Large, não está mais dando conta. Eu vou precisar de um M5X Large. Beleza, você não vai perder aquela reserva, você pode usar, tem umas estratégias que você ainda consegue pegar aquela sua reserva e fazer uma... Um upgrade. Fazer um upgrade, fazer mais uma reserva para fazer um bem bolado. Um bem bolado lá, fazer um jeito lá de continuar com ela reservada. Mas eu sempre digo assim, ó, cara, reserva o que você vai... Eu tenho clientes que às vezes, quando o cara vai reservar, ele, não, se eu vou reservar, eu vou ter 40% de desconto, eu já vou reservar mais cara, porque vai ficar o mesmo preço da mais barata que eu pago hoje, entendeu? Massa isso. Então ele já reserva na frente. Uhum. Ele, já vou reservar uma melhor, porque daí vai ficar o mesmo preço que eu já pago hoje sem reservar. Se eu precisar aumentar, aumentou. Se eu não precisar, beleza, eu já tô com um recurso maior. Inclusive, isso é uma estratégia para aumentar o recurso sem pagar mais, né? Sem pagar mais, é isso aí. Pô, minha instância tá, já tá no talo. Eu vou ter que, né, pegar a instância melhor. Então, pego uma reservada, é capaz de pagar mais barato ainda. Dependendo do que for. Pega uma melhor por um ano e... Porque por um ano é o quê? É só no papel. Tipo, eu vou ficar por um ano, tu reserva, mas tu paga por mês, né? Não paga o ano todo. Não paga o ano todo, paga por mês, normal. Porra, que barbado isso aí, né? Inclusive a AWS tem essa cultura, né, de preço, de baixar preço. Eles têm muito essa cultura de criar novos serviços e baixar preço de serviços que já tem rodando. Que normalmente o que tu vê no mercado é as coisas aumentam, né, velho? As coisas aumentam, mas a AWS tem uma cultura de baixar preço, é uma coisa louca. Tem uma coisa que acontece sempre, por exemplo, eles têm lá um tipo de recurso, tipo de instância, M4. É um tipo específico lá, com configuração específica. Quando sai um modelo mais novo, por exemplo, o M5, é mais barato do que o M4. Oh, que loucura. Então, o mais novo é mais barato do que o mais velho. É muito louco. Normalmente é o contrário. Não, acabou de usar o mais novo, é mais caro. Na AWS, sempre que eles lançam alguma coisa mais nova, é mais barata do que a outra. Por quê? Pra tu trocar pra mais nova. Sim. Pra eles isso é vantagem, porque a mais nova, às vezes, consome menos energia, dá menos problema, o recurso tá na garantia e tal. Onde a mais velha não, né? Então, vamos se livrar das mais velhas e vamos deixar a galera nas mais novas. E a gente cobra mais barato pra fazer Vamos pegar as máquinas mais velhas e vamos fazer de VPS. Vamos pegar as mais velhas e vamos vender pros provedores. Olhando, tu é ruim, hein? Eu não, a ideia foi tua. Tá, cara, e beleza. Então, assim, com relação a esses custos, a proposta aqui hoje é a gente falar de como são cobrados os serviços. Mais algum serviço que tu acha importante, assim, que a galera mais usa, a gente falar como é cobrado, que tenha alguma peculiaridade? Não, cara, cada serviço tem, né? Todos os serviços, eles têm as formas que eles são cobrados e todos eles têm uma peculiaridade que tu tem que olhar. Por exemplo, as instâncias de tráfego. Cada serviço tem o seu jeito lá. O S3, ele cobra armazenamento, que é o storage de objetos, ele cobra armazenamento e cobra o tráfego também de download, que você manda para a AWS não é cobrado, só o que você baixa. Então, esse tipo de coisa que o cara tem que saber, né? Então, cada serviço tem que olhar, entender esse serviço e ver como ele é cobrado. Lambda, o serviço de função Lambda é cobrado por execução e alguns outros... Tá, para quem não conhece a função Lambda, dá só uma explicação. O Lambda é como o serviço do Lambda é que você consegue criar funções como serviço, tipo, consegue rodar uma função sem ter um servidor. Um código, uma código, função. Vamos dar um exemplo. Pra que serve? Tipo, pra que dias, eu uso? Eu até fiz um vídeo esses dias aí mostrando de tu criar um formulário num site, tá? Um formulário HTML, e esse formulário, ele vai chamar uma função que sem servidor nenhum, então pensa assim, um site estático lá no S3, tá, com formulário de e-mail. Tá. Esse formulário, ele vai chamar uma função no Lambda, que vai só fazer uma execução, e essa função vai mandar e-mail, usando o SES, que é um serviço de envio de e-mail, ela vai mandar um e-mail dizendo, alguém entrou em contato contigo no fórum, entendeu? Sem servidor, faz tudo isso sem nenhum servidor. Sem servidor de e-mail, sem servidor para rodar aquela tua função ali, sem um PHP, sem nada, rodando tudo como função. E sem servidor para rodar o site, porque é um site estático HTML. Nossa, então, faz tudo sem ter um servidor. Tudo serverless. Aí o cara, às vezes, pensa que para ter isso aí, ele precisa ter um servidor com Linux, Apache, e aí configura send e-mail, configura serviço de e-mail lá, e
não tem, tu roda tudo sem servidor ali. Serviço de e-mail é uma complicação pro cara rodar, ficar rodando direito, todos os e-mails receberem, E aí, blacklist. Cai em Puta spam. que pariu. Então aí tu começa a pagar por execução. Tipo, quantas vezes executa esse processo, né? Ah, tá. Então, cada vez que eu executo uma função no Lambda... Não é cada vez, né? A cada tantos lá tu vai pagar. Tem um número, a cada 1000 custa não sei quanto. Ah, cara, porque é tão barato que se botar por um não... Por uma não tem graça. Então, tipo, cada 1000 execuções vai dar... Não sei o valor de cabeça, 10 tem que dar uma centavos. olhadinha de cada... É muito, Tô chutando. não tem como saber o preço, né? Que cada serviço tem Pô, seu tu preço. não sabe os preços de tudo, cara. Tipo, Pô... então, olha no serviço lá, todo serviço tem a sua... Pra que ocupar espaço de memória se é só colocar aí no site e olhar? Tá lá, né? Ocupar a memória com coisa que precisa. O que tá aqui, e aí muda o preço, o cara tem o preço antigo na cabeça ainda. Olha, quando quiser saber o preço, fala aí, olha o preço. É mais fácil. A galera sempre, quanto é que custa? Não sei, cara. Olha ali no site que tá lá o preço. Não tem como saber, imagina. Mais de 65 serviços. Cada serviço tem um precinho de cada coisa que acontece. Você vai saber todos eles. O EC2 é um serviço. Quantos tipos de instância tem lá? Não, só de tipo de storage tu tem 3 ou 4 ali. Cada storage, de cada disco, né? Tem um preço diferente. E aí instância, milhões de tipos de instância. Cada uma com um preço diferente, por região diferente ainda. Meu Deus. Porque tem essa, né? Tem isso a Gina falou, cara. Por região diferente, né? Diferente. Tipo, uma instância na Virgínia é mais caro que em São Paulo, por exemplo. Não, mais barato, né? São Paulo é mais caro. Quanto é que é imposto na Virgínia, quanto é que é imposto em São Paulo? Brasil, meu filho. Então, isso aí é outra coisa também que o cara tem que considerar na hora de ver preço de ver o preço, né? Aonde que ele quer criar essa infraestrutura. Isso aí vai impactar no quanto ele vai pagar pela... Então... Muita gente, eu quero... eu já vi gente, eu quero em São Paulo lá, por quê? Porque é mais perto. Tipo, o cara acha que ele vai lá buscar o negócio com a mão, né? São Paulo, ele vai lá visitar o servidor, será? Tipo, o que tem que ser mais perto, né? Se é uma aplicação que tem problema de latência, beleza, faz sentido. Não, é porque ele quer ir lá dar um reboot no servidor. Só pode. Tipo, o que ser mais perto muda na vida, né? Só a latência, né? Só a latência, mas se a tua aplicação não tem problema de latência, cara, não precisa ficar mais perto. Tu não vai lá visitar o servidor mesmo. E outra, cara, qual que é a diferença de latência, sabe? De cabeça eu não sei, mas tem um cálculo ali que tu vê a diferença de latência para cada região. A Virgínia é a que tem o menor daqui do Brasil, é a que tem depois de São Paulo, a que tem a latência menor é na Virgínia. Mas tem uma latência, claro que tem, né? Porque tu tem que atravessar aí o mundo. Não atravessar o mundo, não é tão longe assim. Mas ele faz alguns saltos. Pelo menos até o chegar oceano. Lá, né? Ele faz alguns saltos até chegar lá. Então tem uma diferença de latência, claro, mas dependendo do tipo de aplicação, isso aí é imperceptível. Aplicação web, se vai ser sensível a uma latênciazinha dessas aí. Pelo amor de Deus. Até porque a performance dos servidores já compensa a latência, né? Muitas vezes. Às vezes, tu tem uma aplicação rodando num provedor aqui, que a latência é bem baixa, e só que o negócio é lento, porque o servidor não dá conta. Aí tu bota lá pra Virgínia, o servidor... que até servidor com configuração menor, ele fica melhor, e mesmo com a latência maior, fica melhor. E quanto provedor daqui que usa... A empresa daqui, o provedor é daqui, mas o data center dos caras é fora. E tu acha que tá aqui? Não. A empresa lá dali da esquina, ali em São Paulo, ali, a galera... Onde é que é o data center deles? Eles não contam pra ninguém. Sim, é lá na China. Tipo... então isso aí, às vezes, o cara não sabe, né? Na China? Não, foi só um exemplo. Porque é perigoso, né, meu? Imagina quando o vírus resolver entrar pelos cabos, velho. Tá, então é isso. Isso aí também tem que considerar na hora de ver o preço do serviço. Qual região tu vai usar. Fechou. Mais alguma coisa que tu queira colocar aí, Leandro? Não, acho que é isso. Alguma dica pra galera que quer... por onde é que eu começo? Cara, uma dica que eu tenho assim, se você tiver alguma dúvida, coloca nos comentários aqui embaixo. No vídeo, dica, então, essa é uma dica, né? Se tu tá vendo no YouTube, se tiver alguma dúvida sobre isso aqui, coloca nos comentários. Se tô vendo no Instagram também, coloca nos comentários. Nos comentários do vídeo, no Instagram. No Spotify... Não dá, Não coloca. Dá. Aí vai lá no YouTube e procura. Não, aí no Spotify tem um outro... tem que ir no YouTube procurar e botar, né? Ou manda um WhatsApp pra nós. Manda alguma coisa que chegue em nós, que tem várias. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente vê um comentário lá
E, cara, esse comentário, caramba, o cara tem uma dúvida massa aqui, que dá pra fazer um podcast sobre aquela dúvida, dá pra fazer um conteúdo sobre aquela dúvida, dá pra fazer uma live sobre aquela dúvida. Então, é importante essas dúvidas pra gente esclarecer. Então, pergunta aí. E outra coisa legal é assim, aqui embaixo do vídeo tem uma mãozinha com o dedinho pra cima. Se você tá vendo no YouTube, clica na mãozinha com o dedinho pra cima, que é um joinha, porque isso aí ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas e você vai parar de ouvir falar que a nuvem é cara. Porque as pessoas vão realmente começar a conhecer a computação em nuvem. A menos que você queira guardar esse conhecimento para você e não divulgar para ninguém, para só você ser beneficiado com a computação em nuvem, mas não faça isso. Compartilhe conhecimento. Fechou então? Show! Beleza? Valeu. Falou, galera. Até o próximo podcast, então. Valeu! Falou!